Hoje vamos falar sobre audiovisuais na escola. Ah, professora, mas a gente já vem falando sobre audiovisuais na escola, já tem um tempinho, né? Mas hoje vamos focar quais são os benefícios que esse audiovisual trouxe para a escola, o que que os filmes trouxeram de vantagem para a escola, o que que uma imagem representa na memória, né? Assim, vamos já colocar na cabeça assim, você tem alguma imagem que você lembra da sua infância? Uma imagem bem antiga? Eu tenho uma imagem, eu lembro quando eu era muito pequenininha, eu dançava balé no prezinho. Não tive futuro, não sei porquê, mas eu dançava. Tem alguma imagem, professora, que você lembra, assim, lá da infância? Tem algumas no jardim que marcaram muito também. Engraçado como essas imagens não fogem, né, da nossa memória. Como a memória da gente, né, ela guarda isso. Você tem imagens de quando você era criança. Algumas pessoas dizem que a criança, a partir dos 3 anos, ela começa a guardar essas imagens. Mas eu não sei se é a partir dos 3 anos ou se antes já dá para ter um registro. Eu acredito que na formação, né, na formação que a criança vai tendo, ela já vai guardando essas imagens, armazenando elas, né? Então, assim, hoje nossa aula vai ser assim, falar sobre filmes na escola, sobre as imagens, mas hoje a gente vai mais interagir, assim, conversar. Vai ser um debatezinho, não vai ser nada muito formal. Por quê? Porque estudar é isso, né? Estudar é brincar, é se divertir, né? Vamos olhar os nossos objetivos. Entender como os filmes podem ajudar na educação escolar, conhecer como é apresentado a escola no cinema e compreender a influência do cinema na nossa memória. Então aqui já vamos começar entre a memória e o aprendizado. Todos nós temos na mente a imagem que é a primeira ou uma das primeiras da nossa vida. Foi o que eu acabei de comentar com vocês, né? Essa imagem é um signo e, para sermos mais exatos, um signo linguístico. Comunica ou expressa alguma coisa. Isso foi Pasolini que falou. Então esse signo, o que é um signo linguístico, professora? É um conceito, né, junto com uma imagem sonora. Um exemplo de signo é quando eu falo casa. Quando eu falo casa, o que vai na sua memória, na hora, seu pensamento? Você imagina uma casinha, né, professora? Então a memória da gente tem essa maneira de guardar esses signos linguísticos, que na hora que falamos, na hora que a gente pensa em algo, como uma pessoa comenta sobre algo, a gente tenta puxar na memória se a gente já conhece aquilo dali. Como um exemplo, fulano estava comendo uma pera. Primeira coisa que você pensa é na pera. Você já vê a pera na tua memória. Mas como é que é guardar isso daí na memória, né? Como foi capaz de ter isso na memória, né, professora? A memória, ela tem esse registro fotográfico também. Muitas vezes, quando você fala uma palavra, automaticamente o seu cérebro já emite aquela imagem. É uma coisa assim bem combinada. Você pensa e aí você fala, e quando você fala, a pessoa já automaticamente tem essa recordação. E o engraçado é que ninguém tem uma regra, ninguém sabe explicar isso. O professor estava comentando comigo mais cedo que a memória, ela tem vários significados em várias maneiras, né, professora? Conforme a área do conhecimento. Quando se fala em memória, por exemplo, na psicologia, qual o significado da memória na psicologia? Na psiquiatria, no processo de aprendizagem e também em termos teológicos. A frase mais famosa é essa: fazer isto em memória de mim. Ou seja, a memória é tornar vivo, relembrar, trazer para o momento presente algo também que já aconteceu. Isso. Então, assim, só que no nosso audiovisual é isso, né? A gente puxar na memória, ao ouvir uma palavra, a gente já lembrar de uma situação. E assim vem sendo a vida. E cada dia a gente vê que isso é mais comum. Até nas crianças do colégio. Como começa a alfabetização? Você leva a criança para a escola, os professores tentam bater naquela parte assim, o desenho e o nome. Aí casa, aí coloca o nome casa, aí coloca a casinha. Aí você já vai fazendo uma referência desde criança sobre casa, aquela casinha. Então, você passa a vida inteirinha trabalhando o seu cérebro para isso. E é uma maneira assim, não é uma maneira mecânica, é algo natural. Vai passando e quando você vê, você já está, né, pronto.
Todas essas imagens ensinam e conformam a ideia que vamos ter dos lugares sociais por onde transitamos. O mundo de muitas pessoas é o mundo das imagens que escolheram e muitas delas são imagens do cinema e da televisão, que é o que a gente comenta sempre, né? Que como estamos falando de audiovisual, a televisão, ela é essa maneira, né, de guardar, de manter a nossa memória. Quando falamos de uma telenovela, lembra que a gente falou na aula passada do Jornal Nacional, vai começar o Jornal Nacional, você já imagina o quê? William Bonner lá, né, dando boa noite. Então, a tua memória já puxa aquilo dali. Ah, mas eu não tenho o hábito de assistir canal de TV assim, professora. Mas mesmo assim, algum momento a gente já escutou falar fazerem essa comparação. E aí, quando a gente lembra, quando alguém comenta com a gente, nossa cabeça já vai lá. Mesmo que eu não saiba quem é o William Bonner, mas, né, nosso pensamento vai lá no William, né, professora? Então, fazemos já referência entre a imagem, né, a imagem do cinema e da televisão. Então, quando a gente pensa em cinema e televisão, quando a gente pensa em um filme, a gente já vai ter a referência daquilo ali, vai puxar na memória. Engraçado isso, né, porque tem coisas que a gente esquece. Então, se eu assisti um filme um dia, passaram-se 20 anos, eu não esqueci. Quando a pessoa fala assim, aquele filme tal, um exemplo, Titanic. Pô, já tem 20 anos, mas eu vou lembrar de qual é a cena do Titanic que eu vou lembrar. Da cena que eles estão dentro do mar, né, e aí estão no gelo. Então, assim, ou da cena que a Rose, eu acho que era Rose o nome dela? Acho que era Rose. Aí, que ela abriu os braços, né. Então, assim, eu já faço referência àquilo dali. Então, assim, passaram-se tantos anos e eu ainda consigo lembrar dessas cenas. Por quê? Porque minha memória guardou aquilo dali, minha memória fez aquele registro e quando alguém comenta, né, eu lembro daquele registro que foi guardado, ok? Processos audiovisuais. Os processos audiovisuais criam imagens que são, ao mesmo tempo, imaginárias, por não terem existência material, como reais, e por serem a expressão de coisas e pessoas com as quais convivemos em nossas lembranças. E as lembranças têm origem em muitos lugares e situações. Então, podemos entender que as lembranças têm origens em lugares e situações, nas histórias que ouvimos, em casa, nas experiências pessoais de cada um, na televisão, nos filmes. Então, é que nem a gente estava comentando, a lembrança, ela tem, né, ela tem a sua origem, ela vem, às vezes a gente escuta uma história em casa, às vezes num filme, que nem eu acabei de comentar, na televisão, uma cena de alguma coisa que você viu na televisão, a história, quando ela tem origem de muitos lugares, ela fica armazenada na nossa mente, às vezes não fica completa, às vezes ela fica um pedaço, né, então, quando a pessoa faz referência àquilo, naquela determinada situação, aquele almoço na casa da minha mãe no Dia das Mães, eu já vou lembrar quem estava lá, como foi o almoço, entendeu? Se a comida estava gostosa. E então, isso que a nossa memória guarda, ela faz referência, então ela guarda ali um pedacinho da história. Na hora que alguém comenta, ela já fala assim, não, esse pedacinho aqui faz referência àquele tal coisa, entenderam? Um comentário, professora? Não. Cinema é uma arte da memória. As cenas que vemos estampadas nas telas não dizem somente daquelas personagens, cuja história se desenvolve à nossa frente, no tempo que durar a projeção, mas remetem a todas as histórias e personagens que habitam as nossas lembranças. O cinema, com alguns dos seus filmes, faz-nos até mesmo sentir saudade de lugares onde nunca pisamos e de pessoas com as quais jamais estivemos. Isso se realiza na realidade e na ficção. Então, assim, que nem eu comentei nas aulas passadas, o cinema, ele tem esse dom, né, esse tino de trazer situações que parece que a gente já viveu. Então, assim, isso é proposital. Por quê? Porque ele tenta trazer situações reais. Por isso que tantas pessoas gostam mais de filmes baseados em fatos reais do que esses filmes, né, de ficção científica, que tem aqueles super-heróis que se transformam, que salvam o mundo. Por quê? Porque quando traz um baseado em fatos reais, a gente traz aquilo ali para a nossa vida, fala, nossa, fulano, aconteceu algo parecido com ele.
ah, isso daí já aconteceu na minha vida. Então essa é a vantagem do cinema, né? Trazer aquilo dali pra gente, trazer aquela realidade. E às vezes a gente vê algum lugar, alguma coisa que sente falta. Fala, nossa, eu sinto falta disso daí. Eu queria tanto viajar para Aspen. Sinto falta de viajar para Aspen, mas você nunca foi. Por quê? Porque o cinema traz esse desejo, né? Tanto o cinema quanto a televisão. Essas histórias que são contadas, traz o desejo de você fazer aquilo dali. E quando conta uma história de uma pessoa que conseguiu chegar em algum lugar, você se baseia naquilo dali e fala, por que eu não vou conseguir? Então, nós seres humanos somos assim. Tentamos ver no cinema a nossa realidade, trazer para a nossa realidade. Quando eu vejo uma situação acontecendo, tanto no cinema, tanto na televisão, eu penso, eu também sou capaz de fazer isso. Então isso é coisa da nossa memória mesmo, né, professora? A nossa memória faz esse registro, né? Exatamente. E como você falou, os filmes, as produções baseadas em fatos reais, elas muitas vezes têm esse poder, né, de manipular, de influenciar as grandes massas. Por quê? São histórias que realmente aconteceram e alguém ou um grupo vai sempre se identificar. É o que a gente chama da empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E muitas pessoas se colocam, até mesmo incorporam ou assumem o personagem, se comportam como se fosse ele, de tão próximo que é. E com isso vai acontecendo exatamente o seguinte, as recordações vêm à tona. A pessoa se depara exatamente com isso e se identifica muito mais. Isso mesmo. Então, isso que o cinema traz pra gente, né? E a gente acha que não, aquilo dali é algo normal, mas é que nem eu falei na aula passada, né? Não é algo normal, aquilo ali é proposital, porque eles viram que o cinema é a maior indústria do mundo, né? Então eles viram o quê? Que trazendo o real para dentro do filme faz com que as pessoas sintam mais prazer, queiram mais, né? Então, quanto mais prazer a pessoa sentir ao assistir meu filme, mais ela vai lucrar, né? Mais ela vai me dar lucro. Então, esses fatos reais dentro dos filmes faz com que a indústria ganhe mais, né? E a gente se sinta melhor também, porque às vezes a gente vê uma situação que é tão real e que a gente poderia trazer para a nossa vida, que corremos atrás para fazer. E aí conseguimos, né? Um exemplo é aquele filme, né, que foi produzido por Mel Gibson, falando, né, um pouco da vida de Jesus. Quando esse filme foi lançado, o que aconteceu? Uma grande comoção nos cinemas, nas salas. Isso. Houve casos de pessoas que precisaram de atendimento médico, de tão forte que foram as cenas, a própria produção milionária, mas que, de certa forma, atingiu seu objetivo. Isso mesmo. No cinema, encontram-se os ambientes nos quais nos reconhecemos claramente, pois sugerem ações, comportamentos, atitudes que podem, além de nos fazer olhar para o filme, olhar também para os lugares onde vivemos. E igualmente para a vida que levamos em casa, na cidade, na escola e no trabalho. Aqui é isso que acabamos de explicar, né? Que nós trazemos aquilo dali para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e o cinema, ele faz com que sentimos vontade, desejo de fazer aquilo que estamos vendo. O cinema e a televisão apresentam mecanismos de construção da linguagem cinematográfica, que ativam as lembranças e assim vemos as imagens na tela, não somente com o que objetivamente nos mostram, mas também em memória. Então, o cinema faz com que você olhe aquelas imagens e tragam um fato da sua vida também. Ou às vezes você está assistindo um filme que você já assistiu e no decorrer do filme você vai lembrando tudo. Então, assim, ele traz na sua memória, a tua memória puxa semelhanças por aquele filme. Então, que nem eu comentei, quando você assiste um filme, você tenta, a tua memória automaticamente ela tenta puxar coisas parecidas. Você começa a comparar o filme com a sua vida. E é engraçado isso, né? Por que isso ocorre? Pelo simples fato de tua memória está sempre trabalhando, então ela está sempre ali processando. E na hora que ela vê coisas parecidas, coisas semelhantes, ela fala assim, olha isso daqui, ó, parece com isso daqui. E você, né, puxa na lembrança. Aí você fala, nossa, já vivi algo parecido, já passei por algo parecido, meu conhecido já passou por algo parecido.
professora? E a memória, ela é fantástica. Ela armazena tudo. Tanto é que se fala, né, nessas três mentes, o id, ego e superego, consciente, inconsciente, subconsciente. Isso. E tudo fica armazenado. Desde quando você recebe os primeiros estímulos externos, tudo fica armazenado. E as imagens, tanto a imagem como a música, elas têm esse poder tremendo de fazer com que você tenha as recordações. Às vezes até de momentos que você não passou, mas que pela história que você ouviu, como você falou anteriormente, eles fazem com que a coisa se assimile e de certa forma você passa também a se sentir parte da história do outro. Isso mesmo. Falando em música, mas realmente, a música, a gente falou em trilha sonora, né, na nossa quarta aula. O legal dela é isso daí, é você ouvir uma música e já fazer, né, já comparar com algo na sua vida. Você hoje, ninguém ouve música por ouvir. Você tem que ter, quando você ouve uma música, ela faz parte da tua vida, ela é assim, eu escuto essa música porque desde pequena ela está ali no meu cotidiano, né, ela está ali na minha vida. Então assim, eu escuto tal música porque eu fui em algum lugar com meu pai, tocou aquela música. Então a gente sempre faz essa comparação. E a memória, né, que nem eu falei, ela vai puxando aquilo dali, fala, nossa, aquela música tal, 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 faz você, eu lembro de tal coisa. Por quê? Porque a tua memória armazenou ali. Aí quando você ouve a música, você fala, nossa, lembrei de tal dia. E dá uma saudade, né? Saudade daquele momento, porque passa como um filme na sua cabeça, né? Vamos lá. Por meio da linguagem do cinema, é possível ver tudo o que as imagens nos sugerem. Acontece sempre um jogo entre a objetividade das imagens e a subjetividade das lembranças de cada um dos espectadores. É nesse jogo, nesse espaço, que é possível construir o sentido da narrativa que vemos. Isso foi aquilo dali também, né? Isso foi aquilo dali, foi engraçado, né? Isso é que nem estávamos comentando. Você faz, né, uma narrativa, você tem esse jogo de imagens, de situações, lembranças, músicas, faz com que você, né, elabore a sua própria narrativa, faz com que você lembre da narrativa que você participou ao ver aquilo dali. Então é muito interessante. Eu acredito que ninguém para pensar assim, como as lembranças surgiram, né? Como eu lembro de uma situação, ao ouvir uma música, ao assistir um filme. E então, temos que pensar que a nossa memória, ela faz, né, ela guarda isso daí e fica ali armazenadinho. Quando você ouve ou ver algo parecido, o seu subconsciente, né, a sua consciência vai lá e fala assim, isso daqui é isso daqui. Essa cena faz parte disso. Entenderam? Então, sempre vamos começar a pensar nisso agora. Como surgiu esse pensamento, né? Agora, eu tenho certeza que quando vocês verem uma cena de uma televisão ou num filme, vocês vão começar a pensar, nossa, que engraçado, parece que eu já vivi isso. Aí vocês vão lembrar da aula, né, professora? Exatamente. Que você vai lembrar, não, é minha memória que guardou uma cena parecida e agora ela está comparando para mim, ok? E é sinal que você aprendeu. É verdade. Cinema e sala de aula. Mais do que os conteúdos que cada filme possa trazer, a presença do cinema, da televisão e dos vídeos na escola podem se constituir em momentos de reflexão que transcendem os próprios filmes e incluem o olhar de cada pessoa narrativa que o diretor propôs e nos ofereceu em imagens e som. O cinema na sala de aula, ele é bem assim, questionado ainda, porque os filmes não foram feitos para serem exibidos em sala de aula. Tem partes de filmes que fazem semelhança com o conteúdo que está sendo aplicado, mas assim, eu não tenho um filme que fala sobre biologia. Tenho filmes que têm partes que falam sobre biologia. E isso é muito criticado, por quê? Porque o cinema na sala de aula, eles tentam limitar isso daí. Eles falam assim, não, para exibir isso daqui tem que ter referência com esse conteúdo. E aí acaba não exibindo o filme, às vezes a gente perde muito do filme, né? Mas tem filmes que já fazem parte também. Outra situação é que tem faixa etária, né? Então assim,
Se o aluno tiver não tiver idade, né, a idade mínima para assistir o filme, não pode ser exibido. Mas às vezes aquele filme, que não é para a idade daquele aluno, tem uma cena que seria interessante, mas ele não pode ser exibido. Então tem essas divergências assim, mas é muito importante. Para quê? Por que eu tenho que ter cinema, né, na sala de aula? Porque isso daí ajuda o professor e os alunos a complementarem o conteúdo, traz algo mais interativo para o aluno aprender. Todo mundo gosta de aprender brincando, todo mundo gosta de aprender com novidade. Então quando você traz uma novidade para a sala de aula, isso automaticamente faz com que o aluno memorize e salve na memória, ó, aula tal, teve um vídeo tal. Então, por mais que eu não tenha aprendido, mas no dia da prova, o meu aluno vai lembrar. Fala assim, não, naquela aula lá, né, professora, eu assisti um filme tal, então eu vou lembrar. Não é assim que acontece? Exatamente. E os filmes também, apesar, né, que o objetivo deles, quando lançados, é mas quando levado para o contexto escolar, eles passam a ter um significado pedagógico. Isso. Por exemplo, ainda ontem eu conversava com algumas colegas a respeito de filmes. Aquele filme lá do Lucas, No Formigueiro, um filme que o público deles são crianças, mas ele tem uma finalidade pedagógica, ou seja, os filmes eles podem ser direcionados para a parte pedagógica, e é importante frisar também que para cada público existe um filme específico. Isso, né? E também tem uma legenda, né? É filme para pessoas de tantas idades. Isso. Ele já, até mesmo uma orientação jurídica quanto a isso no cinema, não é isso? E às vezes atrapalha muito, né, professora, essa situação, porque às vezes tem cena no filme, que nem o do Lucas, tem algumas cenas ali que poderia ser exibido para crianças, né, menores, mas aí ele tem uma faixa etária de idade que também não pode ser exibido. Então é isso, essa tem as vantagens e as desvantagens, né? Mas assim, no Brasil temos poucos filmes, né, criados diretamente falando sobre escola, mas nos Estados Unidos eles fazem muitos filmes, né? Até porque lá o foco deles é isso. Tinha aquela série High School Music, então assim, eles gostam muito de apresentar a escola. Então quando a gente pensa num filme que fala sobre escola, a nossa memória vai para onde? As escolas dos Estados Unidos, eles fazem essa referência. Então a gente conhece o mundo deles através dos filmes. E um dia eles vão conhecer o nosso mundo através dos filmes também, né? Nosso país, né? E aqui tem belíssimas produções nacionais, que inclusive já foram premiadas. Rio, né? O Rio, que foi um filme muito bom, né? Aquelas ararinhas, eu adoro aquele filme, gente, vocês não têm ideia. Eu gosto demais dele mesmo. E eu acho assim, a base dele falar sobre animais, né, que estão em extinção, mas de uma maneira tão criativa, de uma maneira tão engraçada, que você acaba ficando com dó e acaba abraçando a causa, né? Então, assim, eles não forçam você a pensar assim, não, eu tenho que defender. É que você se envolve tanto no filme, é um filme infantil, né? Pra mim é um filme infantil e eu adorei, assim, eu assisti várias vezes. E que cativa os diferentes públicos. Claro. Então, assim, um exemplo lá em casa, quase ninguém gosta de filme desse tipo, né? Mas lá em casa todo mundo assistiu várias vezes e todo mundo adorou. Então, assim, é um filme que tem uma faixa etária de idade, né? Que tenta atingir uma faixa etária maior, que seria, né, crianças, adolescentes, tentar conscientizar eles, né? Porque dizem que conscientizar os novinhos é melhor do que já mudar a cabeça dos mais velhos, né? Mas ele atinge todo mundo, todos que assistem. Se o pai vai levar a criança no cinema para assistir, o pai também vai ficar, né, comovido com aquela história. Então, isso é o cinema, né? O cinema traz isso pra gente. E ele usado da maneira certa, correta, levado para a escola da maneira certa, ele agrega muito na educação. Então, vamos ver melhor. Quando vamos aos cinemas, as salas escuras de projeção, ao final, as imagens, as histórias, os personagens nos acompanham solitárias para além do filme, às vezes para sempre. Na escola, quando o filme termina, é possível conversar sobre ele e construir outra história, ou quantas histórias cada pessoa que viu quiser acrescentar. Então, ele está afirmando aí o quê? Que no cinema
por mais que vamos acompanhados com grupos de amigos, aquele filme, ele vai para casa sozinho com você. Você debate um pouquinho quando sai, mas ele não fica ali, né? Você não discute, né, ele tanto. Já na sala de aula, quando é exibido um filme, você tem a oportunidade de discutir aquele filme, de criar uma história em cima daquela dali, de levar, aumentar, né? Ah, acabou aqui? Não, mas vamos criar um novo final. Vamos dar continuidade à história. Por quê? Porque isso daí é o papel da pedagogia. Fazer com que você consiga, a partir daquele filme, ver o além da história. Ah, esse filme terminou aqui, mas vamos criar um além disso daqui. Como vai ser depois dos Felizes para Sempre? Aí a criança vai pensar, vai falar assim, não, eles vão ter mais filhos, os filhos vão para a faculdade. Então, a professora, o professor, ele tenta levar isso, né? Ele tenta fazer com que o aluno pense assim. E já no cinema, não. Pô, você assiste o filme, você discute um pouquinho com seus amigos, mas é só sobre o filme e aquilo dali vai com você, né? Você leva para casa e fica só na sua memória, né, professora? Isso mesmo. O filme, por mais, dependente de que seja, esse filme sempre deixa algo para você. E quando o filme é utilizado de uma forma correta, aí ele atinge o objetivo muito mais ainda do que se possa imaginar. Eu lembro um fato que O Nome da Rosa foi um filme que eu assisti no colégio, é um filme até católico, no meu sentido, e assim, eu não lembro o filme todo, do começo ao fim, mas tinham cenas que ficou muito na minha memória, porque eu assisti ele em religião, na aula de religião. Então assim, as partes que eles falavam da igreja, que eles falavam, o filme se passava dentro da igreja, aquilo ali ficou muito marcado. Então, toda vez que eu penso em um filme referente ao catolicismo, eu lembro do Nome da Rosa. E é engraçado, porque eu assisti, eu era muito nova. E aí, ainda hoje eu lembro do Nome da Rosa. Eu nem sei se a gente encontra esse filme ainda disponível, né, professora? Esse filme ainda é muito trabalhado. Eu acredito que sim. Ele é bem trabalhado ainda, porque ele é uma das referências para se entender a questão religiosa dentro da Igreja Católica. Então, é um filme assim que, com certeza, né, você falou que deixou recordações. Então, assim, quem teve a oportunidade de assisti-lo, sabe o que eu estou falando, que você faz referência. Eu vejo as cenas, quando eu falo O Nome da Rosa, eu já vejo as cenas escuras, eles vestidos com a bata, assim, aquelas batas marrons, que era então, assim, eu vejo muitas referências assim. Lembro da biblioteca que tinha dentro da igreja. Então, muita coisa, a tua memória guarda registros onde, quando você ouve algo, você, né, já pensa naquilo dali, fala assim, nossa, isso daqui faz referência com aquilo, tá? São muitas as razões que justificam a presença dos audiovisuais na escola. A sala de aula não é uma sala do cinema ou uma sala de estar. É um ambiente diferente, que nem a simples soma dos dois pode parecer. Os filmes na escola são projetados em telas de televisão ou em telas próprias, para projetores multimídias. Na escola ainda existe a possibilidade de parar o filme, voltar ao início da projeção, vê-lo novamente. No cinema, os filmes seguem em percurso espaço-temporal, sem ser interrompidos, a menos que falte luz. Então, assim, a primeira afirmação ali é o quê? Que não é parecido, os filmes na escola não é nem parecido com o cinema, muito menos com uma sala de estar. Por quê? Por ser um ambiente escolar, onde você vai estar reunido com os colegas de classe, onde ali você pode tirar novas conclusões sobre o filme, vocês podem ter uma nova base, entenderam? E fora também um ambiente, ali vocês não têm uma tela, né, que nem do cinema, nem é uma televisão que nem da sua casa, uma tela pode ser num projetor, ou realmente pode ser numa televisão pequena, e onde você tem que prestar mais atenção, né? Porque como tem muita gente reunida, aquilo dali pode tirar teu foco, né? Então, onde você vai ter que prestar mais atenção. E eu lembro também, na escola, quando passavam filmes, o professor, para fazer a gente prestar atenção, ele sempre falava assim, tem que fazer um resumo no final. Aí o aluno tinha que focar muito no filme, porque ele tinha que fazer, né? Contar o que ele entendeu do filme no final. Então, assim, o ambiente passa longe de ser um ambiente
que nem um cinema. E a outra afirmação é o quê? Que a diferença dele para o cinema é que no cinema você não pode parar, né? Você tem que assistir o filme do começo ao fim. E na escola ou na sua casa não, você pode parar, vocês podem repetir alguma cena. Ah, professora, não entendi aquela cena, vamos repeti-la? Então, podem repetir sim. Então, essa é a diferença, né? A grande diferença do cinema e do cinema na escola. Segundo Milton José de Almeida, o filme é produzido dentro de um projeto artístico, cultural e de mercado, um objeto da cultura para ser consumido dentro da liberdade maior ou menor do mercado. Porém, quando é apresentado na escola, a primeira pergunta que se faz é adequado para que série, que disciplina, que idade, etc. Às vezes ouvimos dizer que um filme não pode ser passado para a sexta série, por exemplo, e no entanto ele é assistido em casa pelos alunos justamente com seus pais, que foi aquilo que eu falei, né? A maior desvantagem é essa questão da idade, né? Porque às vezes tem uma cena de um filme que não pode ser exibido para determinada idade, mas como o Milton afirma, o aluno assiste em casa, né, com seus pais. Então, o que adianta eu não poder trazer aquele filme para o ambiente escolar, onde eu possa agregar mais valor àquele filme para os meus alunos, se na casa dele ele assiste com os pais? Às vezes assiste filmes ou telenovelas que apresentam situações que sejam até maiores do que a que passa naquele filme, né? Então tem muito isso daí ainda. Hoje a gente não tem ainda um conceito, não, esse programa não pode ser exibido em casa porque meu filho vai assistir. Então depende muito da educação que os pais passam, né, para os nossos alunos também. Se o nosso aluno, ele está ali em casa, ele pode assistir, o meu filho, ele pode assistir aquilo dali. Mas no colégio, às vezes o aluno assiste algo no colégio que o pai fica sabendo e fala assim, não, meu filho não pode assistir isso, mas em casa assiste algo pior, ou algo que traz mais cenas que não poderia, né, não apropriadas, ok? Ele terminando aqui, a escola está presa àquela pergunta sobre adequação, à ideia de fases, ao currículo, ao programa. Parece que a escola está em constante desatualização, que é sublinhada pela separação entre a cultura e a educação. A cultura localizada no saber fazer e a escola no saber usar. E nesse saber usar restrito. Desclassifica-se o educador, que vai ser sempre um instrumentista desatualizado. Que foi o que eu falei, né? Quem sai como desatualizado é o educador, é a instituição, né? É o colégio. Porque ele não pode passar tal filme porque aquele filme não é apropriado para tal idade. Porém, a gente tem que saber que existem leis que não, né, permitem. E a escola tem que obedecer. Por quê? Porque depois o pai chega lá e o pai faz o quê? O pai reclama que o filho não poderia assistir aquele filme porque teve algumas cenas que não eram apropriadas. Entenderam? Então esse é o nosso grande problema. A escola no cinema. Nas escolas existem filmes que tratam de situações escolares e educacionais e ainda de outras coisas que acontecem dentro das escolas. Alguns deles têm as escolas como referências, que foi o que a gente falou do cinema, né? Um dos múltiplos cenários que o cinema contempla é a própria escola. Assim, direto ou indiretamente, os filmes nos ajudam a construir nossa imagem de escola, de professores, de alunos e até mesmo da forma como a educação escolarizada se insere ou deve se inserir na sociedade. Os filmes ajudam inclusive a tornar os funcionários das escolas visíveis ou invisíveis. A ideia que cada um de nós tem de escola transita em realidade e ficção, pelas imagens reais das escolas onde estivemos e imagens ficcionadas que conhecemos através do cinema e da televisão. Recorremos às nossas lembranças, sejam elas boas ou ruins, sempre que queremos imaginar, projetar ou criar algo novo. Então, a escola no cinema, ela traz isso daí, né, que nem ele falou ali, ela torna até funcionários, né? Eu levando o filme para dentro da minha escola, ela traz até os funcionários invisíveis. Quem são os funcionários invisíveis? É o nosso zelador, é a nossa merendeira.
que parece que eles não existem, né, assim, porque são poucos representados. Mas quando o cinema traz a escola, né, ele mostra esses funcionários. E aí as crianças começam a perceber melhor. Comentamos na aula passada que o funcionário, às vezes o inspetor de pátio, a bibliotecária, ela tem tanta importância quanto o professor. Por quê? Porque às vezes o aluno se sente mais à vontade a se abrir com ele do que com o próprio professor. Então, essa é a vantagem. O cinema traz isso. O cinema mostra aquelas pessoas que são consideradas invisíveis em pessoas que devem ser reparadas, em pessoas, né, que devem ser lembradas. Ensinar, aprender, estudar e pesquisar são atos de criação. Recorrer a filmes pode ser apenas parte desse esforço criativo que empreendemos na escola, na vida e no trabalho. As histórias sobre a escola apontam para a transformação e mudança. São muitas as histórias que envolvem a escola que o cinema retrata. Muitas das escolas que conhecemos nos filmes trazem a marca da sociedade americana, que foi o que eu comentei, né? Que a gente faz muita semelhança às escolas americanas. Somos alfabetizados audiovisualmente pelo cinema feito nos Estados Unidos. Assistimos a histórias completamente possíveis, não há nelas nenhum efeito especial de linguagem. Os professores, técnicos e, sobretudo, os diretores, os alunos e os pais cumprem a sua função no papel esperado. Esses personagens estão, ora, mais próximos do herói redentor, ora, do bandido, mais prosaico. A magia do cinema está no próprio cinema, devido à sua linguagem que se expressa por meio da realidade. Aqui eu trago dois filmes americanos que representam, né, que nem a gente estava comentando, que a escola, o filme, né, americano, ele traz a escola e mostra como é a realidade deles. E aqui o filme Escola do Rock mostra um professor que não era professor e acabou indo para a escola para dar aula e acabou transformando os alunos em uma banda. E aqui o filme Corrente do Bem, que mostra um aluno que fez todo um projeto que o professor solicitou e ele fez uma corrente muito boa nesse filme. Então, a gente, quando falamos de escola, lembramos logo a escola dos Estados Unidos. Falamos filmes que representam a escola. Por quê? Porque os Estados Unidos trazem muito isso, né? Eles querem mostrar para as pessoas que a realidade, as escolas deles, né? Então, quando eu penso assim, em um filme que fala sobre escola, eu penso logo nos Estados Unidos. Seja ela escola boa, escola ruim, escola de periferia, sempre faço referência aos Estados Unidos. Por quê? Porque eles trazem isso pra gente nos filmes. E os nossos filmes, né, professora, não representam tanto isso hoje, mas temos bons filmes também que representam a escola. Mas assim, não quanto os Estados Unidos, né? Tem um filme que, inclusive, ele envolve o religioso e a escola, que é aquele filme Mudança de Hábito. Tanto é que tem a primeira e a segunda fase do filme. E ele fala o quê? De indisciplina, fala do comportamento e através da música se vai fazer um trabalho com esses alunos. E o resultado a gente viu que foi bem positivo. Isso mesmo. Então, assim, essas referências que eles fazem é para mostrar que a escola, ela é um lugar onde o aprendizado, ele é algo contínuo, né? Você começa lá, mas você leva para além da vida. E você pode misturar, né? Música, religião, ciência. Então a escola dá muita liberdade, né? E quando o cinema representa isso, faz com que nossos alunos ou os nossos filhos, eles pensem nisso, né? Falar assim, nossa, a minha escola poderia ser assim, a gente poderia fazer isso na escola. E ele chega com inovação, com coisas novas, né, no colégio, apresentando para os professores. Ah, por que a gente não faz que nem no filme tal? Então essa é a vantagem, né, do cinema, mostrar tanta escola, né, professora? Exatamente. Tá. É bom lembrar que a nossa filmografia não é mesmo muito extensa. O cinema produzido por países que se dão a conhecer por seus filmes os mostra de forma completamente diversa da que vemos nos noticiários da TV. A TV nos revela imagens construídas com um olhar estrangeiro. Estruturada pelo roteiro dos telejornais, os filmes nos revelam um olhar próprio. Então aqui também está falando sobre, né, a questão que eu comentei, que
o nosso cinema ele não é tão grande, né, para representar a escola, mas o americano eles fazem muita questão de representarem a escola. Eu acredito que o público também seja maior, né, naqueles filmes. Então, assim, a gente conhece o país pela escola, pelos filmes, né, e é que nem aqui, a gente está conhecendo o nosso Brasil agora, né, pelos filmes, que nem esse Rio, aí tem alguns filmes que mostram as favelas. Isso não é ruim, gente. Mostrar as nossas favelas, isso é cultura. Então, os filmes hoje, eles estão com a demanda para esse lado, mostrar a realidade do país, mostrar o que o país tem de bom, o que o país pode me proporcionar. Por que eu assisto um filme e sinto vontade de conhecer aquele país, né? Porque eu sei que no filme vai retratar algumas partes daquele país onde eu gostaria de conhecer, onde ele vai instigar a minha curiosidade. E é isso que o cinema faz. E aí, levando esse cinema para a escola, se eu mostro um filme, um documentário na escola, porque quando a gente fala em filme, a gente está falando só em filme, né, de filmes normais, a gente fala de documentários, gravações, que é isso que a escola representa, né, agrega de conteúdo para os alunos. Eu levar aquilo dali para os meus alunos, eu levar uma semana de filmes gravados na Amazônia com os animais, vai fazer com que meus alunos tenham mais interesse, né, nos animais que estão em extinção, em salvar a floresta, em não poluir os rios. Então, essa daí é a maior vantagem quando eu trago algo assim para os meus alunos. Entenderam? Um comentário? E também uma outra observação, algumas produções americanas também utilizam o Brasil, como é o caso de Velozes e Furiosos. Isso mesmo. Recordei agora aqui esse filme, que eles fizeram algumas gravações no Rio de Janeiro. Então, mostraram um pouco da nossa realidade através desse filme, mas também divulgaram mais uma vez o Brasil lá fora como um ponto de referência. E importante também isso aí. E assim, o fato deles... Mas são vários filmes mesmo que trazem. Eu vou lembrar um aqui que vocês vão rir, que é o Crepúsculo. Eu acho que é o último filme deles. Eles também fizeram referência no Brasil. É o filme que eles casam lá, o vampiro mais a menina. Eles vêm passar a lua de mel no Brasil. Então, assim... Eu tô lembrando disso daí porque eu lembro que saiu muitas reportagens sobre eles aqui no Brasil. E acho que foi até não sei se foi Angra dos Reis, eu não lembro qual lugar, sei que foi no Rio também. E aí, mais uma vez, levou a nossa beleza, né? Porque nosso país é lindo, nosso país, as nossas águas, as nossas florestas, nossa, elas são perfeitas. E para eles isso daí é muito bom, porque lá não tem isso. Entendeu? Se tem, é em pequena proporção, não é que nem, né, temos aqui no nosso Brasil. Então, eles divulgam o nosso país lá, assim como nós apresentamos o país deles, né, aos nossos alunos, às pessoas, né. Então, é uma troca, né. A diferença é que eles divulgam mais o país deles do que a gente divulga. Mas, assim, o Brasil está trabalhando nisso daí. Hoje, os filmes cada vez mais representam o Brasil. A gente tem bastante filmes que estão representando, tanto o Sertão, o Rio de Janeiro, a Amazônia, né? Então, nossos filmes estão representando bastante. E eles gostam, porque quando os filmes são exibidos lá, eles levam para dentro das escolas também, como nós levamos. E aí, aquilo dali mostra, né, para os alunos qual é a diferença de um país para o outro, por que a gente deve pensar no reflorestamento, porque lá tem a Amazônia, onde, né, tem a fauna, a flora. Então, tem que pensar em tudo isso. E é isso, nossa aula hoje, né, professora? Vocês vão ter os minutinhos para atividade, que está muito legal hoje a atividade, são pouquinhas questões, né? E não esqueçam de registrar nossa aula no memorial. Vamos, né? Vamos às atividades. Ok, já voltamos para a correção.